Então, irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a festa da transfiguração do Senhor, que é este relato que nós acabamos de escutar no Evangelho. Esse momento em que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e sobe a um monte, nessa alta montanha, no Monte Tabor, e lá ele se transfigura, ele permite que transfigure, que transpareça em forma de luz a sua divindade, a sua natureza divina. E há uma grande experiência que aparece então Jesus ao lado de Moisés e Elias, simbolizando justamente Jesus como centro da história da salvação. Moisés simbolizando a lei e Elias os profetas. Então, o centro de toda a lei dos profetas está centralizado na pessoa de Jesus. Ele é o centro da história da salvação. E conversavam também sobre a cruz, sobre aquilo que iria acontecer com Jesus. E os apóstolos têm essa experiência de céu, essa experiência de, tanto que Pedro diz assim, é bom estarmos aqui. Então você imagina, isso deve ter assim, brotado do coração dele. Tá? Uma experiência maravilhosa do amor de Deus. Eles envolvidos naquela luz, naquela graça, naquele amor da presença de Deus, tá? Ali em volta daquele monte. Mas nesse momento há também uma revelação, ou também uma confirmação. Presença do Espírito Santo através da nuvem e também a presença do Pai que fala, de Deus Pai que diz, olha, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Então, de novo, quando Jesus ele é batizado, também o Pai diz essa verdade. Agora, novamente, e além disso, o Pai diz, escutai-o, escutai. Então, essa experiência que eles fazem, nós podemos falar muitas coisas, mas vamos destacar primeiro o sentido dessa transfiguração. Para que Jesus se transfigura? Em primeiro lugar, para consolar, fortalecer também os apóstolos, para que de fato eles agora, diante da cruz que viria, eles pudessem ter essa consolação, essa fortaleza de que aquele que está na cruz é o Filho amado do Pai, é o Filho de Deus, e eles pudessem permanecer unidos a Jesus até o fim. Então, um sinal de consolação. Claro, também revela e confirma a identidade de Jesus, ou seja, Jesus é o Filho de Deus Pai. Os dois têm a mesma natureza. Portanto, Jesus é Deus como Pai. E percebemos então agora nesta frase que eu gostaria de me deter, em que o Pai fala, este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Então, primeiro, Jesus é o Filho amado do Pai. Então, o Pai o ama com um amor eterno, infinito, o Espírito também. Então, Jesus é Deus, é amor. Então, Jesus ele é o Filho amado do Pai. E o Pai deseja que o seu Filho na terra também seja amado, muito amado. E nós, claro, vemos nessa realidade que nós vivemos hoje, tantas pessoas que esquecem de Jesus, que não se lembram dele, que não o amam, que o blasfemam, que o ofendem, que esquecem, e às vezes mesmo na igreja, nós às vezes caminhando dentro da igreja, às vezes tratamos Jesus com esquecimento, né? Às vezes sua presença eucarística, às vezes não valorizamos, nossa participação na missa, nosso testemunho, nosso compromisso, né? Então, a nosso testemunho de vida, às vezes a vergonha de testemunhar a palavra, de testemunhar ou de sofrer por Jesus. Então,
muitas vezes esse filho amado do Pai não é amado na terra. Eu me lembro de São Francisco de Assis, que ele saía, né, chorando, dizendo isso: o amor não é amado, o amor não é amado. Então, meus irmãos, aqui está um ponto importante de resgate da nossa fé. Ou seja, nós precisamos amar, em primeiro lugar na nossa vida, é Jesus. Jesus Cristo precisa ser a pessoa mais amada da nossa vida. Ele que deve ser a primeira pessoa no nosso coração. E isso eu preciso demonstrar também com a minha vida. Como eu me relaciono com Jesus. Jesus nos dá orientações no Evangelho, o que significa amá-lo. Ele diz, por exemplo, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é um sinal. Se eu procuro viver aquilo que Jesus me pede, esforço, colocar em prática a sua palavra, isso é um sinal de amor. A nossa oração, se eu encontro tempo para rezar, e se encontro tempo, como é que eu estou rezando? Porque não podemos esquecer que Jesus é ressuscitado, Jesus é vivo, é uma pessoa viva, com todo o seu amor incondicional sobre nós, que deu a vida por nós na cruz. E às vezes na nossa oração, né, a gente faz de qualquer jeito, com pressa, distraído, correndo. E ainda às vezes diz assim, não tenho tempo de rezar. Como se Jesus fosse alguém secundário, né? Secundário, e que eu pudesse botar outras coisas na frente dele. Mas Ele é o Senhor da vida. Se nós estamos vivos, é porque Ele quis. E se estamos aqui e temos fé, é porque é uma obra da sua misericórdia infinita. Então não podemos alegar não temos tempo. Não podemos. Isso é falta de amor. É falta de amor. Então, meus irmãos, vamos resgatar na nossa vida esse zelo, esse cuidado por amar o Filho de Deus. Não podemos ser negligentes nisso. Claro, Jesus quer que nós amemos as pessoas. Ele quer isso. Isso é fruto desse amor. Mas nós não podemos negligenciar o nosso amor por Ele. Mesmo em vista da missão. Eu tenho que fazer. Não pode, porque é como se fosse um casamento. A nossa relação com Deus é uma relação íntima de amor, de uma aliança profunda de amor, nova e eterna aliança de amor. Então não posso negligenciar essa aliança da minha parte. Então, por exemplo, um casal, para que a família possa realmente ficar estruturada e bem, o casal precisa se amar. Quer desestruturar uma família? Destrói o casal. Cai tudo. Entende? E assim também na nossa vocação, na nossa missão. Então, se eu fico lá na missão e me esqueço de cultivar o meu amor por Jesus, o tempo para a minha oração, a confissão que eu devo fazer frequente, o tempo de oração, com zelo, com cuidado, a participação na missa, bem participada, com amor, com cuidado, com adoração, vivendo a Santa Missa, não distraído, combatendo a distração, procurando de fato fazer com amor essa missa, celebrar ela com amor, comungar com zelo, com cuidado, realmente fazer uma boa ação de graças, cuidar daquele momento íntimo com o Senhor, guardar tempo para adoração na minha vida, né? De visitar Jesus, ter saudades dele, cuidar, porque aí isso estando bem, o resto vai bem. Porque se eu estou de fato consciente da minha missão, né, eu não vou negligenciar a missão, mas eu vou fortalecer a fonte da missão. É aquilo que me mantém de pé, é aquilo que faz ter sentido a missão.
que acontece muitas vezes, de vezes no seminário? Às vezes o rapaz entra com um grande desejo de ser padre, mas às vezes até tem vocação, mas ao longo do tempo muda o foco. E outras coisas vão entrando e se perde o sentido de estar no seminário. Se perde o sentido de ser padre. Por quê? Porque se perdeu o sentido o porquê estou lá. Porque se desligou daquele que o chamou. Então, meus irmãos, hoje nesse Monte Tabor, nessa festa da Transfiguração, Jesus é o Filho amado e Deus Pai diz que nós devemos amá-lo. Nós devemos cuidar disso. Esse é o primeiro mandamento, o mais importante de todos. Amar Jesus. Amar com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. E por fim, o Pai diz, escutai-o. Porque esse é também um grande sinal do amor. Se eu amo de fato Jesus, eu valorizo, em primeiro lugar, aquilo que Ele me fala. A sua palavra não pode ser palavra secundária. A palavra de Jesus, ela é atual, ela é de salvação. Então, ela é a fonte que ilumina os meus passos. Então, deve ser a Bíblia, a palavra de Deus também escrita, não pode ser algo longe de mim. Ela tem que ser algo que é a minha cabeceira, que é a luz do meu dia a dia, onde eu alimento a minha vida, as minhas decisões, à luz dessa palavra. Então, quem me ama, diz, escuta a minha palavra. Ele mesmo disse, vocês diz Senhor, Senhor, mas não coloca em prática o que eu mando, não adianta. É como se num casal você desprezasse tudo que a pessoa falava e depois vai dizer, eu te amo. Não ama nada, porque a gente valoriza a pessoa e aquilo que ela fala. Então, esse é o segundo ponto desse grande mistério de hoje, né? Escutar o Senhor. E isso, gente, não pode ser um pouquinho, isso tem que ser o centro da nossa vida. Se a gente quer ser discípulo de Jesus Cristo, só tem uma maneira. Primeiro, escutar a Deus. Se eu não escuto a Deus, eu não vou ser discípulo de Jesus. Eu vou ser meu discípulo de qualquer outra coisa. É que nem a história da Marta e Maria. O que Jesus disse? Marta, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas. Uma é necessário. O que Maria estava fazendo? Ela estava aos pés de Jesus, escutando. Então a missão brota da escuta da palavra, do encontro com o Senhor. Então, amar Jesus e escutá-lo, e claro, colocar em prática aquilo que Ele nos fala. A consequência, isso é a grande alegria, né, de Deus Pai, porque o seu Filho dessa forma é glorificado quando nós colocamos em prática aquilo que Jesus nos ensina, na nossa vida, no nosso testemunho. Então, que possa haver na nossa vida, no nosso coração hoje, nas nossas famílias, um grande Tabor, dessa experiência, desse encontro pessoal e profundo com o amor de Jesus por nós. Mas que a gente não fique apenas nessa experiência, que a gente procure no nosso dia a dia, amar Jesus com todo o nosso coração e, claro, escutá-lo, colocando em prática tudo aquilo que Ele nos pede. E para que um dia a gente possa estar lá no Tabor eterno, que é o céu. Vamos agora, com muito carinho, fazer um breve momento de silêncio, fazendo do nosso coração agora também um Tabor, aonde Jesus possa agora fazer morada no nosso coração.